Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Aroma com Terapia. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a ação de alguns medicamentos conhecidos como antidepressivos e comparar essa ação das drogas com o uso de óleos essenciais. Um tema um tanto polêmico que às vezes é complicado fazer com que as pessoas entendam que existe uma correlação farmacológica entre o uso de medicamentos e o uso de óleos essenciais. Os antidepressivos causaram uma verdadeira revolução quando surgiram na década de 50. Eles surgiram para trazer aí um suporte para as pessoas que tinham como característica apatia, falta de vontade, uma tristeza profunda e pensamentos ruminantes. Características essas que a gente sabe fazem parte de um quadro depressivo. A depressão, por sua vez, faz parte dos transtornos psiquiátricos e, entre eles, os correlacionados transtornos do humor. Então, para cuidar disso, a indústria começou a estudar como que a pessoa antidepressiva tinha um desbalanço no sistema nervoso central e chegou à conclusão que existia uma desregulação neuroquímica entre os neurotransmissores chamados de monoaminas. E jogou então aí na roda, na década de 50, uma teoria bastante conhecida chamada a teoria das monoaminas para desenvolver os antidepressivos. A teoria das monoaminas diz que existe, então, um desequilíbrio entre essas substâncias no sistema nervoso central, que são elas, serotonina, dopamina e noradrenalina. E aí, os antidepressivos foram criados baseados nessa teoria do desequilíbrio neuroquímico para fazer o quê? Para trazer de volta um equilíbrio e melhorar a apatia, o desânimo, a tristeza, a falta de vontade e essa característica de pensamentos ruminantes que as pessoas com depressão apresentam. Hoje no mundo, a gente sabe que existem mais de 322 milhões de casos de depressão. E aqui no Brasil, a gente soma mais de 12 milhões de casos. Então, usar um antidepressivo pode ser, sim, bastante benéfico para um grupo de pessoas, mas existem pessoas que não se beneficiam tanto do uso e apresentam muitos efeitos colaterais. Os primeiros antidepressivos criados, chamados aí de antidepressivos tricíclicos, baseados nessa teoria das monoaminas, faziam com que ocorresse um aumento dessas três monoaminas, serotonina, dopamina e noradrenalina, no sistema nervoso central. O problema disso é a consequência que esse aumento pode causar, trazendo então grandes efeitos colaterais, entre eles ressecamento excessivo ou constipação, ressecamento de mucosas, boca, nariz, olho ressecado, aumento de frequência cardíaca, entre outras consequências. Com isso, a indústria foi se modernizando e surgiram então os antidepressivos de uma classe mais nova, que se baseou na teoria de modular a monoamina, que a indústria acredita ser a principal responsável pelos desequilíbrios que aparecem na depressão. Mas hoje em dia, a gente também já sabe que não é só ela que precisa ser modulada. Mas surgiram então os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, os conhecidos fluoxetina, sertalina e citalopram ou escitalopram. Esses, então, fazem com que ocorra a recaptação a inibição da recaptação da serotonina, aumentando a disponibilidade dela na fenda sináptica, fazendo com que ela haja por mais tempo, melhorando sim sinais da depressão, mas ainda assim com bastante efeitos colaterais, entre eles náuseas, dores de cabeça, vômitos e enjoos aí bem frequentes e constantes. Além do mais, o excesso de serotonina ou aumento excessivo sem modulação das outras monoaminas pode acarretar em um aumento da irritabilidade e problemas de sono. Então, hoje em dia, já existem aí outras drogas que se baseiam na teoria de recaptar né, outras monoaminas, como por exemplo os inibidores seletivos da recaptação de dopamina e noradrenalina, como é o caso da bupropiona, e o inibidor seletivo da recaptação da noradrenalina, que é a deslanfaxina. Eu sei, os nomes são difíceis, mas eu trouxe aqui
alguns nomes de alguns antidepressivos bem conhecidos para vocês verem como a gente pode, entendendo a farmacologia, correlacionar a ação dessas drogas com a ação de alguns óleos essenciais que podem sim fazer a modulação neuroquímica desses neurotransmissores da mesma forma ou de uma maneira bastante semelhante como acontecem com os antidepressivos. Então, hoje se acredita, na verdade, que a depressão pode ser causada aí por uma série de desequilíbrios que acontecem no corpo e que cada pessoa precisa modular de uma maneira maior ou menor um determinado tipo de neurotransmissor. E por isso o tratamento deveria ser mais personalizado. E é justamente aqui, nesse ponto, onde a aromaterapia pode cair como uma luva. Por quê? Porque os óleos essenciais, eles devem ser utilizados para tratamento de qualquer coisa, né, de maneira personalizada, levando em consideração as características, sinais e sintomas que essa pessoa vem apresentando. Com isso, podemos utilizar as características dos óleos essenciais para aumentar todas as monoaminas, como é o caso do imacaleno, que pode aumentar aí noradrenalina, serotonina e dopamina, sendo um princípio ativo presente num óleo essencial bastante estimulante do sistema nervoso central. Eu posso também aí usar outros óleos essenciais, como é o caso, por exemplo, do limoneno, para aumentar serotonina, fazendo uma ação bastante parecida com a fluoxetina, porque o mecanismo é inibição seletiva da recaptação da serotonina, assim como esses medicamentos também funcionam. Claro, existem aqui outros princípios ativos dentro dos óleos essenciais capazes de modular a dopamina, capazes de modular só a noradrenalina, capazes aí de fazer um equilíbrio entre monoaminas e catecolaminas, que são outro grupo aí de neurotransmissores presentes no sistema nervoso central e que também podem ser responsáveis por esse desequilíbrio neuroquímico. E sim, conhecendo a farmacologia e entendendo o mecanismo de ação dos óleos essenciais, é muito capaz que a gente consiga modular de maneira efetiva essas características da depressão sem o uso de um medicamento efetivo ou em associação com essa droga, fazendo com que a concentração da droga possa ser diminuída e o desmame possa acontecer. Então, existem diversas formas de aplicar a aromaterapia no cuidado da depressão, mas para isso é necessário conhecimento e entendimento da farmacologia das moléculas dos óleos essenciais. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, não deixe de me seguir aqui nas redes sociais. Eu vou deixar aqui a minha página do Instagram e também a minha página do YouTube para você me seguir e entender um pouco mais como é a ação dos óleos essenciais sobre o sistema nervoso central e como aplicar essas ações em diferentes patologias ou transtornos psiquiátricos. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixa de curtir, de ativar as notificações, deixar um recadinho para mim e compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas que você sabe que precisam dessa informação. Tá bom? Então, um grande beijo. A gente se vê muito em breve em um próximo vídeo.